Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar, debater e refletir sobre educação parental. Para começar, já quero te lembrar, esse episódio ele se passa no YouTube, então ativa o sininho, segue o nosso canal para acompanhar a gente por todos os lados. Também estamos no Spotify e no Deezer. Aproveitando aqui, esse gancho, manda mensagem pra gente, fica à vontade, tanto no Spotify, como no Deezer, como no YouTube. A gente quer saber o que você está achando do programa, se você tem ideias, se você tem algo a acrescentar no programa, a gente está aqui para te ouvir, tá bom? E também estamos aqui para ouvir Fábio Benites, mais uma vez. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Vivi. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês e completando o que a Vivi falou. A gente está aqui para atender as demandas de vocês como pais e Exatamente. mães. Então, coloca aqui, no nosso canal, comenta se você tem alguma dúvida, se você quer algum episódio específico que a gente comente, coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar te atender. É isso aí. E o episódio de hoje é como ensinar responsabilidade desde a primeira infância. Um tema que é bem quente, né, Fábio? É difícil até de falar responsabilidade na primeira infância. Ou será que não é tão difícil assim? Não é tão difícil assim. A gente tem que trabalhar a responsabilidade desde cedo, né? Pais e mães, de uma forma geral, quando a gente fala de escola, de educação formal, a gente tende a valorizar muito as disciplinas. Porque a história da escola, da educação formal foi essa, valorizar a matemática, valorizar a leitura, enfim, os conhecimentos históricos, científicos. Mas a educação de verdade, a educação que importa, a educação que a gente tem que estar atento, é aquela que ensina comportamentos. Então, quando a gente ensina comportamento para uma pessoa, ela aprende mais facilmente os conteúdos. É verdade. As informações, ela acessa melhor as informações e transforma melhor em conhecimento. Ou seja, absorve e aproveita aquilo. Os comportamentos, normalmente, é o que trazem sucesso ou geram dificuldade na vida das pessoas. E responsabilidade, ser responsável, é um dos principais comportamentos que a gente quer ensinar desde cedo. É verdade. E esse foi só o start. A gente nem começou o podcast e foi só o start para a gente começar. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Fábio, a responsabilidade nasce com a criança ou é algo que ela aprende no convívio com os adultos? Então, assim, nós nascemos predispostos a aprender e executar bem determinados comportamentos. Sim. Então, como a gente fala aqui, as nossas habilidades saem do nosso DNA, ou seja, aquilo que nasce conosco, a gente nasce predisposto a ir bem naqueles desafios, e também e tem o que a gente aprende na educação, que a gente chama de educação, que é o que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E ser responsável é a mesma coisa. Então, tem pessoas que nascem com facilidade com números, então facilidade com matemática, então logo que aprende matemática tem facilidade, outros têm dificuldade, e outros também nascem olhando determinado desafio de assumir a responsabilidade pelaquilo mais facilmente, e outras pessoas, e aí desde crianças e adolescentes, nascem predispostos a fugir, a não querer assumir a responsabilidade sobre determinado processo, sobre determinada situação, e a gente sabe que as pessoas que assumem a responsabilidade tendem a aprender mais, se qualificar mais, aprender com seus erros e melhorar. E as pessoas que fogem, que negam a realidade da vida, a responsabilidade pelas escolhas, tendem a sofrer mais na sociedade que a gente construiu. Então, ensinar responsabilidade é importante desde cedo. Assim como tudo que a gente tem em educação, isso é engraçado, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu criei o meu filho, os meus dois filhos da mesma forma. Já viu essa? A minha mãe fala muito isso. Muito, minha mãe fala muito isso. Então eu criei os meus dois filhos da mesma forma, e espero que os resultados sejam iguais. Não vou ser. Então, esse é um erro que a educação, que os educadores cometem. Então, assim, pessoas diferentes exigem, demandam educações diferentes. Então, a gente tem que educar de forma diferente para alcançar o mesmo objetivo. E a gente entende o mesmo objetivo
que é a sociedade lá fora, ela existe, né? Ela não é aleatória, ela foi construída ao longo de 10 mil anos de humanidade e bilhões de anos de planeta. Sim. Né? E ela não é aleatória, e assim, a gente tem que... É um ativo, é uma qualidade, quando a gente entende esse mundo, entende o que ele demanda, entende o que a sociedade demanda, e quando a gente olha para os nossos pequenos, a gente educa eles nessa direção. Eles vão ter mais facilidade. E a gente entende hoje que ser responsável é uma grande qualidade. Né? Então, crianças diferentes vão demandar esforços diferentes, estratégias diferentes para chegar no mesmo caminho, no caso, no capítulo de hoje que a gente está falando, de ser responsável. Muito interessante, porque isso me leva, né, à minha própria educação. Né? Eu tenho uma irmã mais nova e a minha mãe jura que deu a mesma educação, e eu acredito que a dona Marlene não escute isso, mas somos muito diferentes. Não tem como ter resultado igual. Eu e minha irmã, 1 ano de diferença. Eu hoje, né, sou professora de língua portuguesa e gosto muito do urbano. Eu gosto muito da cidade. A minha irmã mora numa cidadezinha pequenininha, em Porto Seguro, e pé na areia, e não tem problema nenhum ser pé na areia. Exatamente. Mas o que a minha irmã chama de cotidiano, eu chamo de férias. O que eu chamo de férias para minha irmã é cotidiano. E as férias da minha irmã, às vezes, é aqui na cidade. Vamos botar assim, né? A minha irmã mora em Arraial da Ajuda. É uma cidade maravilhosa, é um lugar maravilhoso, né? Mas é muito diferente do Rio de Janeiro, onde eu moro, né? E a minha mãe, ela fala: meu Deus, por que eu fiz para Vanessa ir morar tão longe? Eu falo: mãe, não é nada. Eu acho que é o que você falou, né? O potencial dela de encarar as coisas de forma diferente. Eu posso entender que essa questão da responsabilidade da criança, né? É um potencial que ela tem já predisposto, mas também, então, é construído? Não, exatamente. Então, a gente está falando, comparando, né, das crianças, então, assim, em relação à responsabilidade. Tá? Então, você pode ter uma criança que nasceu predisposta a querer assumir responsabilidade. Entendi. Querer seguir os livros, né? Ou seja, tem que fazer o dever de casa. E ela já é a responsável. Poxa, eu quero fazer o dever de casa. Eu não quero tomar uma bronca. Né? Eu não quero ficar em débito. Né, em relação a essa demanda que não é aleatória, existe um motivo para ter dever de casa. Né? Enquanto que tem, né, crianças, e aí eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, enfim, né, que são diferentes e que olham para dever de casa: não é chato, não quero fazer. Eu quero escapar disso, eu quero fugir dessa cobrança. Né? Eu não me importo se tomar uma bronca, né, ou não consegue manter aquilo, né? Mas olham para a responsabilidade de fazer uma prova e não encaram com intensidade. Né? Não fiz, não fui bem, não importa tanto. Enquanto outras pessoas se importam mais com essas demandas, com essas regras, com essas cobranças. Né? Então, assim, essa criança aqui, né, que não se importa menos com as demandas, né, ela tem que ter uma outra estratégia para a gente chegar e ela entender que a sociedade, a gente não planta dinheiro, né, a gente não fabrica dinheiro, o dinheiro não cai do nada, né, a gente tem que ter responsabilidade para conquistar, né, a nossa sobrevivência. Em primeiro lugar, a sobrevivência. Então, para sobreviver, a gente tem que seguir determinados trâmites. Quando a gente entende isso melhor, aceita isso melhor, que é o caso dessa criança aqui, o que a gente quer construir com essa, fica mais fácil da gente conviver em sociedade. Sim, fica mais fácil de ter sucesso. Entendi. Eu queria agora falar com o pai Fábio. Papai Fábio, você tem 3 filhos em idades muito diferentes, né? Sim. Em fases muito diferentes. Sim. Né? Você consegue perceber a forma distinta de lidar com a responsabilidade em cada fase? Cada criança é diferente uma da outra, né? Como a gente acabou de falar. Né? Sim. E aí eu vou fazer aqui um retrato, né, dos meus filhos, do que eu tenho em casa, né, dos 3 que eu tenho em casa. Né? Mas, obviamente, né, assim, tem crianças que não vão chegar aos 17 anos como o Gabriel chegou. Tem crianças que não vão chegar aos 13 anos como a Beatriz chegou. Né? E tem crianças que vão ter um processo diferente da Isabela, que hoje está com quase 3 anos. Né? Em regra, tá, a gente tem que trabalhar a responsabilidade desde pequeno. Desde pequeno. Tá? Então, assim, a Isabela com 3 anos, a gente já imputa nela determinadas informações que dão o quê? Limite.
Esse limite vai representar o quê? Poxa, eu não posso fazer as coisas como eu quero. O mundo não vai se desdobrar, não vai dobrar as minhas necessidades, as minhas vontades. Há regra para isso, né? Então, quando ela começa a entender que há regra, e para ela conquistar, né, determinada benesse, determinada vantagem, para ela conquistar determinado interesse, né, ela precisa se movimentar. Ela precisa fazer algumas coisas para aquilo acontecer, né? Ou seja, os benesses, os benefícios não caem no colo dela. Quando, né, os benefícios, os interesses são atendidos sem esforço, né, a gente ensina para eles que as coisas acontecem do nada, de forma muito fácil, e isso afasta a criança ou adolescente da responsabilidade. Quando a gente desde pequeno mostra, né, constrói um mundo ao redor dela, em que conquistar os benefícios é difícil, e eu preciso fazer determinadas coisas para conquistar esses interesses, conquistar esses benefícios, ela vai entender que é assim que o mundo funciona. Então, ela vai seguir isso muito provavelmente. Quem tem facilidade, né, essa criança aqui, vai fazer de forma espontânea, né, só vai reforçar aquilo que já está dentro dela, né? Quem não tem, ele vai fazer contrariado às vezes, forçado outras vezes, mas vai entender que precisa fazer para aquilo acontecer, né? Então, lá em casa, por exemplo, eu tenho, né, 3, como falei, né? A Isabela a gente ainda está vendo para onde vai, né? Com 3 anos. Com 3 anos, 2 anos e meio, que é o que ela tem hoje, né? De 2 anos e meio para 3. É um momento em que tem muito conflito, por quê? Porque exatamente ela começa a criar na cabeça dela essa diferença de as coisas vão acontecer como eu quero, ou eu tenho limites, né? Então, assim... Você falou no outro episódio da mãe. Exatamente, também, né? né? Depois de 6 anos, né, o mindset dela já está meio que pronto, ela já começa a entender, e se essa construção for bem feita até 6 anos, ela vai ter um início de uma infância, né, um restante de infância mais tranquilo. Ainda vai ter os momentos em que ela vai querer mudar a realidade para atender os interesses dela de forma forçada, né, mas vai ser mais tranquilo, já vai ser mais fácil, né? Com 13 anos, ainda não há, nem sempre, né, que é o caso da Beatriz, nem sempre tem uma visão de adulto elaborada, né? Ou seja, o que eu quero fazer, quanto custa, onde eu quero morar, qual é o esforço que eu preciso fazer. Ainda está um pouco naquela rotina de não, tem que fazer porque o papai falou que tem que fazer porque a escola disse que tem que fazer, né? Então ainda fica aquela coisa mais, né, obrigatória. E se fizer um trabalho bem feito, uma boa construção, com 17 anos, a criança já começa a ter, o adolescente, né, já começa a ter uma visão de mundo, do que ela quer fazer, e isso já vai alimentar essa motivação dela. Então, quando, né, cai a ficha do que eu quero fazer, quem eu quero ser, né? E aí isso envolve tanto questões materiais como questões subjetivas. Sim, sim. A gente não pode menosprezar nem as questões materiais nem as questões subjetivas. Quando isso começa a ficar claro, começa a motivar a fazer a parte dura da vida. É o dever de casa, é prestar atenção na aula de geografia, enfim. Então começa até a troca de cara, eu preciso fazer isso para que isso aconteça. Eu conquiste esse benefício. Até agora, hoje mesmo aconteceu, de ontem para hoje, né? O caso da Isabela, a gente fala muito aqui de infância, porque é realmente um momento muito importante de construção dessa responsabilidade, né? E ela agora se apaixonou por suco de uva, né? E a minha esposa estava assim, cara, a gente não pode dar suco de uva de noite, porque senão ela vai fazer xixi na cama e ela já desfraudou, né? Então vamos botar um limite nisso aqui. Ela pediu suco de uva ontem à noite e a minha esposa disse não, só um pouquinho de água e tal, beleza. E ela entendeu e ela aceitou. E hoje ela acordou e ela virou para mim, papai, pode suco de uva hoje? Ai. Então, assim, cara, ela já entendeu, e isso para essa construção de uma relação responsável é muito importante. Ela já entendeu que ontem não podia. Exatamente. Hoje. Então, assim, e hoje, será que pode? Então, ela já começa a construir de que, assim, nem sempre vou poder suco de uva. Né? Quando os pais não constroem, né, os pais e as mães não constroem uma relação de hoje pode ou amanhã não pode, a criança vai entender que pode qualquer hora.
E quando ela não mudar esse pensamento dela, pequenininho, a gente está falando de 2, 3 anos. Sim, né? sim. Quando ela não mudar e construir isso, que não pode sempre, né? Ela vai minar. Ela vai fazer mãe, ela vai chorar porque ela quer o quê? Mudar o mundo para atender essa necessidade dela, que é quase que de sobrevivência. Caramba. Então, isso tem que ser conversado, orientado, botar pé firme com sabedoria, saber botar pé firme para criar, né, a responsabilidade. Caramba, parece um exemplo simples, né? Mas é exatamente essa relação de querer e ter, né? Eu quero isso aqui, então eu vou fazer amanhã para ter isso aqui. E é interessante, né? Como uma criança de 3 anos já entende o hoje, né? Hoje pode suco de uva hoje, né? O fato dela ter usado hoje, ela entendeu. Ontem eu não podia. Hoje é um novo dia, né? E essa construção, ela vem gradativamente, né, Fábio? Ela vem em que momento, assim? Com 1 ano de idade, com meses? Então, a partir do momento em que ela começa a pedir, né? Você já começa a devolver. Hoje sim, amanhã não, hoje não, amanhã sim. E começa para ela entender que há uma regulação, né? No momento ela não vai ensinar. E por que eu falei com essa idade de 2 anos e meio, 3 anos é muito conflituoso? Porque ela não tem a noção de tempo. Sim, hoje, ela não tem. A Isabela demonstrou noção de tempo que foi incrível. Sim. Então eu já olho para hoje, para amanhã, já sei que minha vida vai ser mais fácil como pai. Não vai ser mais difícil, vai ser mais fácil. Não vai ser tão difícil. Exatamente, não vai ser tão difícil. Não vai precisar de tanto conflito, porque ela já entendeu isso, né? Então a gente não pode abrir mão de ensinar, né, essa etapa. Enquanto ela não entende, é conflito. Que não pode, choro, manha, e aí você tem que tolerar aquilo, né? Saber botar pé firme, saber limitar para essa construção. Então a questão do... E você faz isso o tempo todo. Todo momento. Entendi. Todo momento. Qualquer coisa é uma ferramenta, né? Qualquer pedido é uma ferramenta para você ensinar alguma coisa para o seu filho. Estou dizendo que você vai dizer não para tudo, para ensinar. Tem que ter equilíbrio, né? Mas se é uma situação de não, é uma oportunidade para a gente ensinar limite e responsabilidade. Bacana. Então a questão do tempo, ela é crucial, né? Para poder você entender, dar a resposta correta para a criança e a criança entender aquela resposta. A noção de tempo quando a criança entende tempo, né, é uma grande ajuda no trabalho da educação, né, de pais e mães. Por quê? Eu vou deixar de castigo. 2 anos você já pode, né, dar uma punição de castigo com o tempo. Você vai pensar um pouco. Mas a criança, quando você fala isso, eu vou botar você de castigo, vou deixar você pensando um pouco, ela não tem noção do tempo. Então, não é, né, uma troca que vai fazer ela pensar. Quando ela começa a entender tempo, quando ela começa a entender, vou ficar sem desenho, vou ficar sem determinado brinquedo, ela começa a entender de, poxa, eu não posso fazer isso, né? Mas enquanto não entende isso, trabalhoso, desgastante. Interessante. Você falou ainda há pouco sobre limite, né? Eu estou entendendo que responsabilidade também tem a ver com limite, né? E há um tempo aqui no podcast você fala sobre resolver os problemas dos filhos, né? Eu queria entrar um pouco mais fundo nessa questão, né? Quando os pais resolvem todos os problemas dos filhos, estão sendo protetores ou está tirando deles a oportunidade de amadurecer? Eu queria que você entrasse um pouco mais mais fundo nisso que você já comentou outras vezes, incluindo a questão do limite também. Assim, como é que a gente ensina uma criança, um jovem a empreender? Como é que a gente ensina uma criança, um jovem a ser resiliente? Experimentando, né? Então, eu falo sempre isso aqui também, né? De que assim, o futuro da educação, a gente fala de tanta tecnologia que a gente tem aí e tal, mas o futuro da educação é promover experiências, promover simulações. Sim. Né? Porque através disso, né, a gente aprende muito mais. Né? E a questão, né, do limite e da responsabilidade e dos pais fazerem no lugar dos filhos, né? Quando o pai faz, a mãe faz no lugar dos filhos, ela realmente tira a oportunidade dele aprender com aquela situação. Seja uma situação fácil ou uma situação dolorosa. Situações dolorosas
obviamente ensinam mais, né? Então a gente não deve fazer isso, né? Deve dar o máximo de autonomia possível para que a criança e o adolescente, né, experimente aquela situação e aprenda com ela. Isso é ponto pacífico, né, na educação. Bacana. Essa questão, né, dos limites, né, do aprender, do não fazer por eles, né? Eu acho difícil, eu não sou mãe, mas eu entendo, eu vejo, né? É um pouco difícil, mas o pontapé inicial, eu acredito, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, me corrija se eu estiver errada, mas o pontapé inicial que eu estou entendendo é justamente passear e entender, né? Conversar com eles sobre limite e responsabilidade de forma em conjunto, né? De Sim. forma a chamar eles para essa conversa, para essa mesa, né? Sim. Então, assim, tem um incentivar, né? Mas talvez o maior exercício que o pai e a mãe devem fazer nesse caso, da responsabilidade, é dar espaço. Né? Ou seja, dar espaço. Bacana. Não se meta. Poxa, tá com dificuldade. Né? Então, assim, poxa, olhar, né? Se você precisar de ajuda, você pode vir me chamar. Dar um espaço para o adolescente e a criança se virar naquele processo ali, tá? Ela chamando, pedindo ajuda, você não vai dizer não, mas você precisa avaliar se é uma ajuda que vai tirar, né, a experiência dele. Né? Então, assim, né, ajudar o mínimo possível para que ele também caminhe. Né? E tem as pessoas, né, como eu falei assim, a gente nasce com predisposições, né? Então tem crianças que nascem com predisposição de, não consigo, não consigo. Né? E aí o pai e a mãe não quer, né? Ou não sabe, né, fazer esse processo de incentivo, faz no lugar, porque não consegue ver o seu filho, sua filha sofrendo. Né? Então, assim, pais e mães têm que trabalhar esse processo, né, consigo mesmo, que seu filho, sua filha vai sofrer no processo educativo. O processo educativo, ele não é, né, formado, não é indolor, né, formado na estrada de tijolos de ouro, né, então, enfim, tem que sair um pouco da estrada e quando sai, tem sofrimento. Então, tem que ter sabedoria de também o quê? Promover, né, promover não é a palavra, tem que ter sabedoria para poder lidar com aquele sofrimento, né, e em algum momento, quando ele sofre e aprende, é a melhor coisa. Eu vejo muitos pais vendo o sofrimento dos filhos, aí pegando no lápis para fazer. Não, peraí, calma. Tem que lidar com essa dor que a gente sente. Que dói na gente também, né? Total. Então, se a gente escolheu ser pai e mãe, né, também não é só alegria, né, de ver seu filho sorrindo, feliz, né, enfim, né, também tem sofrimento. Então, tem que saber lidar com isso. Por falar em lidar com isso, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade agora do responsável, né? O comportamento em relação à responsabilidade de pais e mães frente à vida. Isso influencia nos filhos? Assim, a gente fala o tempo todo aqui também, né, que dar exemplo, a gente fala o tempo todo aqui, né, de que dar exemplo não é uma forma de educar, né? Dar exemplo é a única forma de educar. Sim. Então, filhos e filhas se inspiram no que nós fazemos. Então, como a gente sempre fala também, né, assim, o primeiro passo da educação parental é o autoconhecimento, né, e assim, essa autogestão. Uma vez eu estava numa reunião de pais e a mãe falou assim, não, porque eu sou muito nervosa e algo nesse sentido. Né? Então, assim, talvez se a gente não tiver um filho ou uma filha, a gente pode normalizar os nossos defeitos, né? Falar assim, não, eu sou nervoso e não me importo. Sou teimosa e tudo bem. Sou nervoso mesmo e não me importo de ser assim, eu me amo assim e tal. Tudo bem, assim, quem sou eu para julgar? Você quer ter vamos dizer assim, uma dificuldade e que você se orgulha dela, você está satisfeito com ela, você sabe que é uma coisa que dificulta a sua vida e você não quer melhorar, se você é sozinho no mundo, quem sou eu para julgar? Tá? Agora, se você tem uma criança, um adolescente, né, para cuidar, para educar, né, é fato que essa sua dificuldade vai influenciar. É fato.
né? A influência pode ser, se a criança ou adolescente tem uma predisposição boa de comportamento, pode olhar para a sua dificuldade e querer fazer o oposto. Sim. Né? Agora pode, se tiver uma relação boa, se tiver uma predisposição a não assumir a responsabilidade, pode olhar a sua dificuldade e falar assim, mas minha mãe é assim, por que eu não posso ser assim também? Né? E isso, né, a gente entende que é um defeito nosso, né, que é uma coisa que faz mal, mas a gente aceita, mas quando influencia uma criança ou adolescente, a gente vai manter esse comportamento? Sim. Né? É aquela história, né? O fumante sabe que o cigarro faz mal. Mas deixa o meu venenozinho aqui comigo. Né? Mas você vai influenciar o seu filho e sua filha a ter, né, um comportamento nocivo com a sua saúde. Né? E é uma influência. Você acha isso legal? Né? Então, assim, eu já vi pais e mães fazerem coisas incríveis por causa dos seus filhos, né? Como diz um amigo meu, ser pai e ser mãe tira o que há de melhor e o que há de pior de dentro da gente. Né? E a gente está aqui para falar de tirar o que há de melhor. Sim, né? claro. Ou seja, criar um incentivo para você ser uma pessoa melhor, porque isso influencia. E a questão da responsabilidade também, né? Também. Então, quando a gente olha para a vida, né, entende que determinadas regras, determinados comportamentos são saudáveis, trazem sucesso, trazem tranquilidade, né? Acho que a gente deve melhorar os nossos comportamentos para influenciar nossos filhos e filhas. O exemplo, né? O exemplo, ele arrasta. Total, né? Total. Já ouvi uma frase assim, não vou lembrar agora aonde, né? Mas no mundo, hoje em dia, né? É tudo muito imediato, né? Inclusive a resolução de problemas, né? Eu acho que como você comentou a questão eu sou nervoso, né? A questão de saber lidar com a calma e também com o nervosismo diante dos jovens faz toda a diferença. Eu lembro de um comentário, até me perdoa se eu estou falando errado, eu lembro de um comentário que você fez aqui sobre educação financeira, que você estava ensinando aos seus filhos, né, com calma, falando assim, olha, vocês vão mudar de escola por causa disso, disso. Isso aqui custa uma viagem assim, assim. E aí eles entenderam, né? Ou seja, você trouxe eles para a responsabilidade de arcar com aquela informação, com aquela situação, com aquela demanda, né? E isso trouxe, você já comentou aqui também, resultados muito benéficos, né? E deixa eu entrar numa outra pauta com você que tem a ver também, né, com essa questão, que são essa questão do tudo imediato, os estímulos digitais, né? O excesso de recompensas e estímulos digitais, ele tem enfraquecido o senso de compromisso nessa nova geração, esses jogos, né, de recompensa, essas coisas. Sim. Isso pessoalmente até ficou bem forte para mim agora, né? Porque eu estou estudando para escrever um livro sobre vícios, né? Sim, verdade. E nesses meus estudos, né, o que ficou muito forte, que eu vou colocar no livro, né, é como os vícios, né, eles se consolidam. Por quê? Porque eles trazem benefícios sem esforço. Né? Sim. Então, e aí todo tipo de vício, né? Então, a gente não está falando só de drogas, né? Se você falar de drogas como maconha, cocaína, os relatos, né, das pessoas, né, que buscam isso, né, ou que caem nessa armadilha, né, das drogas, aquela sensação, né, efêmera, rápida, momentânea, sem nenhum esforço. Né? E como a vida, né, não é assim, né, depois, né, tem a frustração, e ele busca aquilo novamente, porque ele não quer aquela sensação de frustração que também foi rápida, né? Enfim, né? E as redes sociais, né, tem um pouco desse efeito também, né? Assim, de alienação, e a questão dos likes tem a ver com a gente também, né, se sentir, né, com uma boa autoestima de uma forma mais rápida, mais simples, né, sem construções reais, sem a necessidade de construções reais. Né? Então, quando a gente olha, né, um influencer que, né,
vende, né, uma vida perfeita, né, seja de estética, seja de experiências, né, e a gente olha para aquilo, nossa, olha o que ele conseguiu, olha o que ela conseguiu, tão fácil, né? Isso, né, acaba sendo, né, também uma mentira, né, uma falácia que não ajuda na educação. Não ajuda em nada, até atrapalha. Porque a gente tem que construir, né, uma educação para os nossos filhos e filhas de que, cara, que a vida é difícil, a vida não é fácil, né? E a gente precisa se esforçar, né? Mais uma vez aqui a questão do esforço. A gente precisa se esforçar, a gente precisa ter responsabilidade, precisa ter disciplina. É isso que vai fazer a gente ter uma vida, né, sólida, uma vida feliz, conquistar, sobreviver da melhor forma possível, né? Não tem almoço grátis, né? Não tem as coisas simples, fáceis, né? Você vai lá, aperta o botão e dá tudo certo na tua vida. Sim. E as redes sociais muitas vezes vendem isso, né? Vendem uma vida fácil, um sucesso fácil, né? Hoje em dia está muito forte o que? Né? As bets. Né? Sim. Então assim, não, beleza, eu vou fazer uma combinação de jogos aqui, cara, eu vou ficar rico, vou ganhar dinheiro fácil, né? Então isso é muito deseducativo, né? Por quê? Porque a vida não é assim. Se fosse assim, né, 7 bilhões de pessoas, todo mundo seria feliz, seria muito fácil. Né? Todo mundo seria rico, todo mundo seria feliz, mas não é assim, né? Então, assim, a receita é responsabilidade, disciplina, esforço, né? É isso que a gente tem que ensinar para eles desde pequeno. Você falando sobre, né, esse imediatismo, eu lembro muito de quando começou as videoaulas lá atrás, né? As videoaulas duravam 30 minutos, 1 hora quase. O tempo de uma aula, né? 40 a 50 minutos. E hoje em dia eles querem a resposta em 15 minutos, em 10 minutos. Eles querem a resposta de uma equação que a gente leva um tempo para solucionar num quadro. Eles querem de imediato, né? E isso afeta até os professores, né? Que tem que ter a resposta ali muito Sim. mais rápida, muito mais acelerada. Como professor, né, de física, matemática, eu acho que você sente isso na veia. Sem dúvida. Né? E agora a gente tem que ter muito cuidado com as questões da IA, né? Sim. Então as IAs estão aí. Uma coisa é nós que aprendemos a pensar, estudamos lá, né, de forma old school, por biblioteca, por livros, né, o conhecimento todo estava no livro e no professor, né, então a gente tinha que, né, ralar, gastar um tempo para adquirir determinado conhecimento. Né? Sim. E aí a gente que já está forjado em relação a esse processo, né, a gente usar uma IA para encurtar, né, um esforço, né, é uma coisa, né? Outra coisa é que não tem um processo consolidado de aprendizagem, de esforço, de dedicação, né, pegar uma resposta pronta na IA em que não vai assimilar aquela informação. Né? Eu faço muito paralelo da IA com calculadora. Né? Então, assim, quando eu era pequeno, né, não tinha celular, mas já tinha as calculadoras. E as calculadoras eram o quê? Proibidas. Sim. Para quê? Para que você fizesse conta de cabeça, para que você aprendesse a fazer a conta ali, e a calculadora não fosse aquela coisa de... E a calculadora quebrou, você faz o quê? Você resolve como? Né? Então isso me ajudou muito ao meu raciocínio, à minha inteligência, porque eu fui desafiada a fazer aquela coisa, aquela bruta, né, de decorar número de telefone. Né? Então a memorização foi demonizada, lógico, só memorizar não é educação, não é aprendizagem, né? Mas o processo de memorização é importante também, então tem que ter um equilíbrio em relação a isso. E hoje as coisas muito fáceis, a gente vai abrir mão desse processo de, né, exigir do cérebro. Né? O cérebro é como um músculo, né? Então você vai na academia, ainda não tem IA para desempenho físico, né? Não tem as injeções, né? Saxenda, Ozempic, agora o Mounjaro, né? Que, enfim, encurta o esforço. O esforço do exercício físico, né? Então, assim, até essa tecnologia tá chegando aí, mas de certa forma você ainda tem que ir lá, né? Suar 1 hora todo dia, enfim. Né? E então, que bom, né? Que a gente tem que fazer. Tem que ter amor pro suor para ter, né, saúde e performance física, né? E cognitiva é a mesma coisa, né? Então, assim, você tem que se esforçar ali nesse processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as facilidades.
a responsabilidade também tem a ver com isso, né? Tem a ver Exatamente. com, né, você entender que tem uma etapa árdua ali e encarar aquilo, né, com disciplina. O que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errada, é que essa grande escala, né, de facilidade, essa facilidade é melhor, em grande escala, ela cria uma dificuldade em lidar com processos longos de responsabilidade, né? Ela que exige, né, uma constância, né? Por falar nisso, você percebe que a ideia de responsabilidade mudou em relação à época em que nós éramos crianças e jovens e da época de hoje? Justamente, eu acho que, não sei, eu posso estar errada, talvez por conta desse imediatismo, não sei. Mas não, você percebe isso? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Então, assim, então lá até a década de 90, né? Década de 2000, eu já era diretor de escola e eu já vi isso mudar um pouco. Na década de 2010 já mudou bastante. Tá? Mas na década de 90, quando eu me eduquei na educação básica, né? O que a gente tinha? A gente tinha as instituições, e quem representava essas instituições escolares? Professores, diretores, extremamente empoderados, né? Então, assim, eles eram a palavra e os alunos, né? E aí, sendo fiel ao termo aluno, né? Então, aqueles seres ali, né? Sem luz, eles não tinham conhecimento e não tinham poder e não tinham opinião. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, essa força, né? que as instituições tinham, né, faziam com que, assim, não, se você não estudou, você vai ficar reprovado. Ponto final. Né? Então, assim, eu lembro de histórias de, né, alunos ficarem reprovados por 0,1, um ano todo. Faz o ano todo, faz tudo de novo. Meu né? Deus. Caso de 0,1. Né? E na época não tinha nem dependência. Então, assim, se você ficasse por 0,1 em artes, em matemática, em qualquer disciplina, você tinha que fazer o ano todo de novo, todas as disciplinas. Né? E isso fazia o quê? Que é aquela história de queimar os barcos. Né? Então, assim, tipo, cara, você tinha que passar, tinha que estudar, e se você não estudasse, a mãe não ia na escola, reclamar da escola, não. Né? Então, sobrava para você, porque era a sua responsabilidade estudar e passar de ano. Né? Nós fomos criados assim. Então, o que a gente faz? A gente assume a responsabilidade mais facilmente em relação aos processos. Não, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. A culpa é minha. Né? E quanto mais responsabilidade a gente assume, essa é uma informação muito importante não só para as crianças e adolescentes, mas para pais e mães, né? Adultos, de uma forma geral. Quanto mais responsabilidade a gente assume, mais a gente aprende e mais a gente melhora como ser humano, em termos de competência, conhecimento, enfim. Tá? E, obviamente, a sua mente tem que suportar essa assunção toda de responsabilidade, né? Mas ela suportando, você fica mais inteligente, mais capaz e mais à frente você vai lidar melhor com os problemas e com as dificuldades. Isso é fato. Tá? E agora, se você não quer dor, você afasta a responsabilidade é minha, a responsabilidade da Vivi. Mas nós dois devíamos ter feito. E aí, voltando para a escola, né, a década de 2000 começou a mudar isso, a gente começou a empatizar um pouco mais, entender, poxa, não vamos deixar o aluno aí ficar aprovado o ano todo por causa de uma matéria. Dependência. Por causa de 2 matérias, são 10 matérias, então não vamos deixar ele fazer o ano todo. Porque não é muita coisa. Por causa de 2 matérias, 2 dependências. Né? E aí ele vai lá e no início era o ano todo, depois passou a ser, de qualquer forma, uma prova, 15 dias. Né? Então ele compensava 200 dias que ele não conseguiu, e aí não vou entrar no mérito se foi esforço, se foi dificuldade, enfim. Né? Mas essa bengala, né, vai também facilitando, né, assim, poxa, me entende aí e tal, e isso vai diminuindo a responsabilidade de fazer melhor, de se superar. Né? E hoje a gente vê muitos, né, adultos jovens, né, de 20 e poucos anos, assim, vamos dizer assim, menos responsáveis, né, e com menos gana, vontade de superar as suas dificuldades. Né? Poxa, não, mas eu tenho esse defeito aqui.
né? Não vou melhorar. Então, assim, poxa, a minha liderança aqui, pô, tem que entender, pô, isso aqui eu não faço, pô, isso aqui eu não quero, né? E, obviamente, isso vai tornando a vida, enfim, mais difícil. Sim, sim. Dependência é algo muito novo, né? Falando de termos, né, da educação, eu fiz todo o meu ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, na época eu fiz CA, todo sem dependência. Não existia dependência, pelo menos nas escolas que eu frequentei, e eram escolas grandes também, não existia dependência, né? E hoje eu vejo a dependência. Quando você começou a falar em dependência, meu coração ficou aqui quentinho, aquecido, porque é exatamente isso. Começou como você vai fazer no contraturno, tudo que você viu. Agora são 2 semanas, uma prova, e o cara tá liberado. Então, assim, ao meu ver, a dependência virou uma bonificação. Sim. Eu não quero ver meu filho reprovado. Sim. Então eu vou pagar pela dependência para que ele conclua em 2 semanas o que ele não concluiu em um ano letivo inteiro. Exatamente, 200 dias. É complicado isso, né? 200 dias. 200 dias. Lógico que a escola precisa melhorar isso, né? Tipo assim, até prova final, né? Se pensar, até prova de recuperação final. Imagina, você estudou 200 dias, não conseguiu, e aí você faz uma prova só. E apaga todos aqueles 200 dias, né? Então, assim, isso não acredito que seja educativo, né? É uma coisa que a gente precisa rever, né? Conseguir olhar um pouco mais dia a dia, né? A educação se faz todos os dias, conseguir olhar um pouco mais isso para não acumular dificuldades, né? Não só de conhecimento, mas principalmente de comportamentos, que é o que a gente está falando aqui. É verdade. Pega a sua caneta, que chegou a hora da dica. Fábio, dá uma dica pra gente bem prática, né? Como encaixar o ensino da responsabilidade em casa? Fala um pouco sobre isso, por favor. Legal. Assim, a escola é importante, a educação formal é importante, não vou dizer que não seja. As disciplinas, todas elas existem na escola, na grade escolar, por um motivo. A gente não vai negar tudo isso. Mas, como eu falei desde o início, né, ensinar comportamentos é vital. É mais importante do que ensinar qualquer disciplina. E ser responsável, assumir responsabilidade, né, pelas suas ações e consequências, talvez seja mais importante, é uma das mais importantes. Tá? E pais e mães, né, não devem terceirizar isso para ninguém, né? Não só para a escola, que é a entidade, né, educacional ali da comunidade, né? Tem que sim ter processos em casa para ensinar bons comportamentos. Ser responsável é um deles, né? E aí a minha dica, né, em relação a essa questão da responsabilidade né, seu filho, sua filha em casa desde pequeno, né, ter responsabilidade com algum processo ou com processos, né, em relação à família. Então, na sua casa, no seu apartamento, você tem tarefas, certo? Pais e mães têm que compartilhar essas tarefas com seus filhos, com suas filhas, para eles entenderem que naquela microcomunidade, né, todo mundo tem um papel a exercer, todo mundo tem uma responsabilidade para que a máquina gire, para que a família aconteça, para que todo mundo se alimente, para que todo mundo sobreviva, para que todo mundo se divirta. Tá? E isso se faz com o quê? Com determinados processos. Né? Então, de que você está falando? A gente está falando de, assim, você é responsável por todos os dias, e, assim, essa rotina diária é muito importante. Né? Regar as plantas, você que vai fazer. Tá? Você é responsável por passear com um cachorro. Você é responsável por lavar a louça. Né? Minha filha de 13 anos tem um dia já que ela faz a comida. Né? Então, assim, poxa, não é, né, estrogonofe. Mas ela aquece o que a gente compra para aquele dia, né, e mexe na frigideira para fazer uma parte daquela comida. É a responsabilidade dela. Bacana, né? bacana. Vamos almoçar? Coloquem a mesa. Tirem, né, a mesa. Lavar a louça. Ficar um pouco com a sua irmã. Me ajuda aqui. E todo esse processo de indicando. A gente já falou aqui sobre arrumar quarto, né? Então, assim, arrumar quarto
obrigação, né? Tipo assim, o adolescente não tem a licença de estar morando na sua casa, seu pai e sua mãe, e fazer qualquer coisa no quarto dele, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre privacidade, né, e ordem, né? Então, assim, tem que arrumar o quarto, tem que estar arrumado. Poxa, agora é o meu momento de privacidade. O quarto está arrumado? Fecha a porta, seu momento de privacidade. Também pais e mães não tem que entrar ali o tempo todo, né? Tem que também saber dar o espaço. Mas se está na casa, tem que ter, né, uma ordem, tem que ter, né, uma organização e tem que ter responsabilidade em relação a isso. Eu vejo, às vezes, né, adolescentes que passam a tarde toda sem fazer nada. Passam a manhã, acordam 11 horas da manhã. Né? E isso não é saudável, né? Isso não é educativo. Né? Então, assim, arruma coisa para eles fazerem. Né? Responsabilidade em casa. Vai no supermercado. Você não precisa do supermercado. Você pode ir a pé, ele vai no supermercado. Né? Ele vai com você fazer alguma coisa, né? Alguma responsabilidade. Então, dar tarefas, responsabilidade com a família desenvolve o senso deles de comunidade, entendendo que eles fazem parte dessa comunidade e, por isso, têm as suas obrigações. Não é só direito, né? Também tem seus deveres. Bacana, Fábio, bacana. Você foi falando, eu fui imaginando um quadro de tarefas, né? No qual cada um tem uma responsabilidade, inclusive de preencher o quadro. Essa é uma das sabedorias das ecovilas, né? São pessoas que vivem, né, um pouco a par da sociedade que a gente construiu, urbana, né? Enfim, né? E você vai numa ecovila, né? Tem um quadro de tarefas que a comunidade precisa fazer, né? E todas que eu visitei, o preenchimento das tarefas diárias era voluntário, né? Então, assim, você ia lá e fala assim, amanhã eu vou fazer o café da manhã da comunidade, ou eu vou participar do café da manhã, do almoço, de limpar o banheiro, né, de fazer o cultivo de alguma coisa, de ir no supermercado. Então as pessoas preenchem, né, voluntariamente e ninguém fica controlando quem faz o quê. Numa estrutura familiar que tem uma hierarquia, tem uma liderança, né, que é pai, mãe, enfim, os filhos, obviamente, né, sim. são liderados, né, isso precisa ser indicado. E assim, eu dei exemplos maiores aqui, lavar a louça, fazer comida, regar as plantas, passear o cachorro, enfim, né, arrumar o seu quarto, arrumar a casa, varrer a casa. Mas assim, e a Isabela de 2 anos, 3 anos, né, quando a gente sai, fala assim, não, você vai carregar essa sua pastinha aqui. Você vai carregar isso aqui. Né? Então assim, você não carrega tudo. Já dá alguma coisa para ela. A lancheirinha dela. Já dá a lancheirinha, não, você leva isso aqui. Né? E aí ela já entende que, opa, alguém não vai carregar para mim, né? Eu preciso também participar disso aqui. Sim. Preciso carregar alguma coisa, então, já que a gente vai passear, né, e precisa levar, né, vai dar uma coisa pesada, mas é uma coisa leve, né? Mas isso já ensina a responsabilidade, uma coisa boba, uma coisa simples. Sim. Mas já ensina a responsabilidade. Não, você leva isso aqui, é o seu papel no coletivo hoje. E eu vejo crianças, às vezes, deixa eu carregar, deixa eu levar. Eu tenho um priminho... Quer tornar a vida dele super fácil. E aí, assim, entra aquela questão de que prazer sem esforço. Exatamente. Né? Então, a gente vai... vamos no cinema, tudo bem. Legal, você carrega sua pipoca. Sim. Segura. Né? Ela já entende que, não é só comer pipoca, tem que carregar a pipoca. Tem que carregar. A pipoca, para chegar até lá, ela tem que levar... Nossa, total. Valeu. Fábio, muito obrigada. Foi realmente enriquecedor. A gente falou muito sobre a responsabilidade na primeira infância e passeamos, né, por várias fases da vida. E isso enriquece, né? Eu acredito que as pessoas que nos assistem me enriquecem, né? Queria então te agradecer, muito obrigada. Obrigada a você também que está aí em casa. Aproveita esse episódio, comenta, diz o que você achou e nos traga sugestões também. Esse episódio ele se passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.